Bom dia a todos. Sou o Paulo Genesini. Eu sou gerente de sustentabilidade da Scania, das operações comerciais da Scania no Brasil. Também queria agradecer o convite para poder estar nesse evento tão importante para a sociedade, como já foi falado aqui, e poder mostrar um pouquinho do papel do transporte na transição energética, que é um papel fundamental e também cheio de desafios, né, como todos os setores da economia. Então, eu queria mostrar essa figura que provavelmente vocês já viram e se não viram, já entenderam essa mensagem, né? Essa escala de cores mostra a variação da temperatura média na superfície da Terra ao longo do tempo. Então, vemos aí claramente uma tendência de aquecimento, né? E é uma unanimidade praticamente na comunidade científica que isso aí tem uma relação direta com a concentração do CO2 que está na atmosfera. Então, falamos aí hoje de emergência climática, nós estamos numa situação que não é mais uma opção, não é mais uma escolha a gente partir para uma transição energética, né, para usar as energias cada vez mais renováveis, ser sustentável. Já é uma necessidade do ponto de vista de sobrevivência nosso, né? E como é que o transporte se encaixa nisso, né? Então, 14% de toda a emissão de CO2, em média, na atmosfera, provém de alguma atividade do transporte no modal rodoviário, né? Então, o transporte tem uma grande parcela, né? Temos uma parcela de culpa, mas, porém, temos uma grande oportunidade de reverter isso aí, né? Naquela escala de cores, nós temos um poder de atuar que vai ser significativamente impactante, né? Como é que a Scania tem feito isso aí, né? A gente é signatário do Acordo de Paris também, temos aí o objetivo para o ano de 2050 de alcançar a neutralidade no carbono, né? A Scania sempre buscou ser sustentável nas suas operações, até pela sua origem, né, escandinava, né? A escandinava sempre teve uma tradição em racionalizar os recursos, né, tratar a natureza com bastante parcimônia, com respeito, mas nós temos esse Acordo de Paris assinado e, mais recentemente, a Scania se tornou a primeira fabricante de veículos a ser signatária de uma iniciativa que chama Science Based Targets, metas baseadas em ciência, que traz objetivos mais concretos e de mais curto prazo para a gente ir na direção do carbono neutro em 2050. E esse SBT, né, iniciativa Science Based Targets, ela se divide em escopos 1, 2 e 3, sendo que os escopos 1 e 2 eles são referentes às emissões que provêm do nosso processo de produção, dos nossos produtos, dos nossos veículos. E nós temos a meta, em uma década, né, com base em 2015, reduzir pela metade as emissões, isso globalmente. E nós já vamos praticamente alcançar isso aí antes de 2025. Nós temos um bom desenvolvimento nas nossas ações. Porém, o escopo 3, que é relativo às emissões que vêm do nosso produto em operação, é daí que vem a maior emissão de CO2 no transporte. Então, o maior número de CO2 das moléculas emitidas na atmosfera vem do nosso produto em operação. E nesse mesmo período de tempo nós temos o objetivo de 20%, o que vai ser realmente impactante e desafiador para a gente. E como é que nós temos encarado, né, esse objetivo? A gente acredita que esses 3 pilares aí são fundamentais para a gente alcançar essa descarbonização do nosso veículo em operação. Eficiência energética, transporte inteligente e seguro e os combustíveis renováveis. Quando a gente queima 1 litro de diesel, a gente emite na atmosfera mais ou menos 2,6 quilos de gás carbônico. Então, se eu sou mais eficiente, se o meu veículo é mais econômico, por tecnologia, por um motor mais eficiente, pela aerodinâmica, quanto menos combustível eu gasto para realizar uma operação de transporte, menos CO2 eu estou emitindo. Então, quando você fala transporte inteligente e seguro, isso está relacionado a toda a tecnologia embarcada da conectividade dos caminhões, permitindo uma otimização no processo logístico dos nossos clientes, um treinamento dos motoristas em tempo real, que vai tornar o transporte mais eficiente,
programas de manutenção que nós podemos fazer de modo flexível, adaptado a cada operação, tudo isso faz com que o transporte seja eficiente e emita menos CO2 pela sua eficiência. E, obviamente, os combustíveis renováveis é um terceiro pilar que nós não temos como fugir disso para alcançar a descarbonização. Aqui uma ilustração. Em 2018, a Scania trouxe uma nova geração de caminhões para o mercado, com muito mais eficiência energética. Então, nós trouxemos um motor com injeção de alta pressão, que você torna a combustão muito mais eficiente, uma aerodinâmica totalmente remodelada, entre outras coisas. Então, nós trouxemos aí um salto em eficiência energética. Então, ilustrando, em 3 anos que a gente tem, isso está atualizado com setembro do ano passado, em 3 anos mais ou menos, desta nova geração sendo comercializada no Brasil, mais ou menos 41 mil unidades, nós conseguimos, por essa eficiência energética, né, se a gente comparando com o que seria se eu não tivesse introduzido essas melhorias, a gente deixou de emitir praticamente 1 milhão de toneladas de CO2, só para mostrar como a eficiência energética é importante. A Scania agora com o Proconv P8, né, que é o Euro 6, a partir de 2023, todo veículo tem que atender a norma Euro 6, né, o Proconv P8, trouxemos uma nova geração, uma atualização, ou mais realmente um novo motor a diesel para atender essa nova norma e até, né, conflitante. Nós estamos falando de transição energética, de novas tecnologias e a Scania investe numa nova plataforma diesel, né? Mas por que isso? Porque a gente sabe que a coisa não vai acontecer do dia para a noite. A gente vai precisar continuar transportando os nossos bens e eu não vou virar a chave e deixar de usar diesel amanhã. Então, se nós vamos precisar usar diesel por muitos anos, talvez até uma década, eu não sei, depende do desenvolvimento das outras tecnologias, nós precisamos usar esse diesel da forma mais racional possível, da forma a impactar o menos possível o meio ambiente. Então, essa figura é para mostrar como é importante a eficiência energética já, para a descarbonização já. Sempre pensando na figurinha lá que está ficando vermelho. A gente não tem muito tempo para ficar esperando. E aqui a gente fala um pouquinho do transporte inteligente, né? A conectividade nos nossos caminhões, ela monitora a performance do motorista e pontua, né? Avalia, notas C, D e E. Se a gente conseguir, isso aí é um exercício feito, se eu conseguisse aumentar uma graduação dos motoristas dessas 41 mil unidades, então o que era D passasse para C, o que era C passasse para B, eu teria um potencial de mais 310 toneladas que eu deixaria de emitir na atmosfera. Então, esses pilares são realmente importantes e a gente precisa praticar aqui agora no transporte para já começar a descarbonização. A gente vai precisar continuar tendo nossos bens transportados. Não adianta sonhar, a gente tem que viver hoje, né? Tem que começar a descarbonização hoje. E os combustíveis alternativos, não, como eu disse, é um pilar que a gente não tem como não olhar para ele. E a Scania, ela é provavelmente a montadora com o maior leque de opções de combustíveis alternativos, né? Passando do biodiesel até célula de combustível. Acreditamos em todas as tecnologias e por quê? Porque não há solução única, não há uma bala de prata, né? A gente sabe que cada situação, cada aplicação, cada mercado do mundo tem uma condição onde uma tecnologia vai se encaixar melhor do que outra, né? Então, o diesel a gente não vai substituir o diesel por uma única tecnologia e rápido. Então, a gente precisa desse leque cada vez mais desenvolvido para a gente aplicar no perfil de transporte que mais se adequa. E olhando aqui para o Brasil, hoje, além da eficiência energética dos veículos diesel, a gente entende que o veículo a gás, e leia-se tanto o gás natural quanto o biometano, porque o motor é o mesmo, né? O combustível queimado é o metano, ele era uma alternativa viável para o Brasil. Primeiro, pelo ponto de vista do desempenho, né? É um caminhão que, do ponto de vista de desempenho, tirando, não vou falar da autonomia,
porque a autonomia ela fica um pouco, quando eu falo do gás natural, ela é um pouco prejudicada em relação ao diesel, né? Como o combustível é gás, ele está expandido, eu não tenho tanto espaço para colocar um combustível gasoso, então eu tenho uma autonomia um pouco menor que a do diesel. Mas do ponto de vista de desempenho, em transporte pesado, rodoviário, desempenhando em subida, retomadas, com cargas pesadas, ele não deve nada para o diesel. Inclusive, ele tem o mesmo desempenho, a mesma curva de torque. Tá? E eu tenho o gás natural razoavelmente bem distribuído no Brasil, né? Existem lugares onde ele ainda não está, mas quando você olhar a região sul, sudeste, a costa do Brasil, eu tenho uma malha razoavelmente bem estabelecida e se desenvolvendo. A disponibilidade do combustível, como até já foi falado aqui, ela vai só melhorar, e principalmente pelo biometano. Nós no Brasil, nós somos, isso aí dados da Abiogás, Associação Brasileira dos Produtores de Biogás, pela quantidade de biomassa nossa, proveniente de agropecuária, né, estação de tratamento de esgoto, aterros sanitários e dejetos industriais, nós somos o maior potencial de produção de biometano do mundo. Então, a gente entende, e o biometano realmente, quando eu falo de gás carbônico, aí sim, ele é o salto que vai realmente descarbonizar o transporte. Mas o gás natural é tão importante quanto para a gente ter a estrutura, ter os veículos funcionando. Então, a gente apostou que o combustível alternativo aqui e agora, para a gente, de novo, não ficar esperando, né, uma tecnologia que virá, mas ela demora ainda, nós introduzimos, né, a Scania foi a pioneira em trazer caminhões a gás aqui. Hoje já temos aí 700 veículos em operação e com o objetivo aí de dobrar esse número até o final do ano e manter essa média. Então, só falando um pouquinho especificamente de como é essa tecnologia, ele é um veículo dedicado a gás, tá? É importante dizer que ele não é uma transformação, ele não é uma adaptação. E é por isso que eu consigo o desempenho, né? que eu digo, se você pergunta para um motorista se ele sente diferença dirigindo um veículo a diesel e gás, ele não sente, né? A não ser pelo ruído, né? Ruído e vibração é bem menor. Ele funciona no ciclo Otto, ou seja, é com vela de ignição, igual ao automóvel, né? Então ele é um veículo mais silencioso, mas do ponto de vista de desempenho, ele é exatamente igual ao diesel. Você tem uma redução muito grande nos poluentes locais, né? Que eu digo poluentes locais são aqueles que são regulados pela norma Euro, né? Que é principalmente o material particulado e o NOx, que são os poluentes que fazem mal para o ser humano, né? E reduções do gás carbônico, que não é um poluente, mas é um gás de efeito estufa, e aí vai depender um pouquinho da origem desse gás, né? Se ele é um gás natural, ele não tem tanto potencial de redução de CO2, porque ele ainda é um combustível fóssil. E o biometano, sim, mais de 90% de redução de CO2 em relação ao diesel. Como eu falei, né, o motor funciona tanto com o gás natural como com biometano, porém, a pegada de carbono, né, quando a gente faz um inventário do poço à roda, como a gente fala, ela vai variar pela origem do gás. Nós temos hoje 3 potências, 280, 340 e 410 cavalos. O ano que vem vamos ter um 460. O que eu quero dizer com isso? A gente cobre o range de operações do perfil de transporte rodoviário no Brasil. Então, tranquilamente aí a gente pode contar com uma boa parte da frota substituída pelo gás. Como eu tenho aí algumas distâncias entre eixos, tal. O abastecimento, ele pode ser feito, o caminhão, ele sai preparado para abastecer tanto num posto convencional, onde abastece um automóvel com um bico que a gente chama de ABNT, padrão ABNT, e ele sai também preparado com um bico de alta vazão, que é o NGV2. Nem todos têm ainda, porque isso é mais adequado para caminhão. Mas a gente tem parcerias aí com os distribuidores de gás, praticamente todos do Brasil, né? Aqui no Rio, a Naturgy, em São Paulo, a Comgás, Gás Brasiliano, Compagás. Todos eles têm interesse em desenvolver essa rede também para transporte pesado, porque é um grande potencial de negócio para eles, né? Então, eles têm investido com seus parceiros em postos para preparar esses postos para caminhões, transporte pesado. Todo mundo fica um pouco preocupado com segurança, né? A gente vê aí, de vez em quando, uma notícia de algum acidente com um automóvel a gás, mas, obviamente, esses acidentes que a gente vê foram feitos aí fora dos padrões, fora
das oficinas que estão seguindo a regulamentação do Inmetro, né? Cada cilindro desses que a gente tem no caminhão, ele tem uma válvula com 3 vias, que está monitorando vazão, pressão, temperatura, para que qualquer anomalia num desses fatores, ele vai liberar o gás e eliminar qualquer possibilidade de acidente, de explosão. E os cilindros, eles são realmente resistentes, eles são feitos num processo especial de fabricação, sem costura, que realmente muito difícil de rompimento. E em caso de rompimento também não tem problema nenhum, porque o gás ele vai para a atmosfera, né? O gás ele só vai ter algum risco de explosão se ele está confinado, precisa se expandir, não tem para onde, né? Uma vez que ele vai para a atmosfera, ele na pressão que ele está lá dentro do cilindro, ele vai eliminar qualquer risco de explosão ou incêndio. Nós também temos a possibilidade do gás liquefeito. O motor ele é exatamente o mesmo do gás natural, só que a diferença é que eu armazeno o gás no chassi do caminhão de forma líquida. E para ele estar líquido, eu preciso estar numa temperatura de menos 160 graus centígrados, né? Então, esses cilindros aí que estão cor-de-rosa aqui, eles são, na verdade, 2 grandes garrafas térmicas aí. Qual a vantagem do GNL? Ele vai dar uma autonomia maior, aí sim, similar a um caminhão diesel. E qual é o problema? O problema é que o Brasil não tem infraestrutura ainda para abastecer o GNL, mas seria um grande salto para a gente substituir, aí sem pênalti nenhum realmente, o transporte com diesel. Aí só ilustrando algumas fotos, né? Você precisa de alguns equipamentos pela questão da temperatura. Quem está abastecendo precisa usar luvas, tudo, mas é algo já que é bem comum na Europa, né? Os corredores azuis na Europa, que eles falam, eles já tem bastante GNL e temos uma parte importante do transporte sendo feita com caminhões a gás liquefeito. E aqui é o que eu falei, né? Eu já comentei um pouquinho. Você tem a norma Euro, né? Que entrou agora em janeiro de 2023, que regulamenta principalmente o material particulado e o NOx. E essa figura, ela mostra, né, aqui dentro dela, ó, você tem o Euro 5 no quadrado maior, o Euro 6, que é agora, e o verdinho é o gás. Então, você vê como o gás ele é potencialmente muito mais limpo. Então, quando você fala em operações onde estão em ambientes mais urbanos, com mais concentração de pessoas, você tem um ganho muito grande na questão de saúde pública, né? Esses poluentes, eles são os que são nocivos para a saúde pública. Então, o gás ele tem essa grande vantagem, seja ele o biometano, seja o gás natural. Ele já tem a vantagem pela própria molécula queimada, né? O metano queimado. Agora, quando a gente fala do efeito estufa, né? O gás do CO2, aí você tem uma diferença da origem do gás, né? No ciclo do poço à roda. Se ele é um gás natural, eu ainda estou pegando um carbono que está lá embaixo da terra e trazendo para a superfície, né? E aí vai depender da eficiência do motor a diesel, né? Você não tem um potencial tão grande de redução de CO2 com o gás natural. O biometano, aí sim, você está pegando um carbono que já está na atmosfera, retrabalhando ele, seja dependendo da origem, né? E devolvendo ele para a atmosfera. Então eu não estou aumentando, na teoria, a concentração de CO2. Então esse é o nosso objetivo, tá? E como é que está o biometano, né, no Brasil? Esse aqui é um mapeamento feito pela Biogás, das plantas que hoje estão produzindo, né? O secretário falou aqui, o Rio de Janeiro é o que mais produz, mas, e aqui nos próximos meses, né, até 2024 que nós vamos ter, e esse mapeamento continua, mas o desafio é fazer com que a gente aproveite essa biomassa que eu falei, que nós somos o maior potencial, e mais ainda, fazer com que boa parte desse biometano gerado esteja para o transporte, né? Porque normalmente esse biometano ele vai para a indústria, que ok, não tem, né? Nós estamos da mesma forma contribuindo aí para a descarbonização, mas nós precisamos, um desafio nosso da Scania é ter a parceria para que o meu cliente, que é o transportador, tenha acesso ao biometano para transporte. Combinado com o gás natural, a gente acredita que essa é um setup de transporte que é
é importante. Por tudo isso que eu falei, a gente acredita que mesmo que quando eu tiver o elétrico, hidrogênio, todas essas tecnologias que ainda não estão 100% prontas para uso, né, em ampla escala, quando elas estiverem, a gente acredita que por tudo isso, o gás ainda vai fazer parte, obviamente não toda a matriz de transporte, mas um pedaço, né, talvez entre 15% e 20% do todo o transporte ainda sendo feito por conta da disponibilidade do gás, por conta da biomassa que nós temos, e que é tão importante também para contribuir com toda a conta da descarbonização. Então, nós temos feito isso, aí alguns exemplos de clientes nossos que já estão operando, né, já, como eu disse, são 700 veículos já em operação. Isso é para mostrar que realmente aonde eu consigo operar com diesel, eu consigo operar com um veículo a gás. A falta de autonomia dele, nós temos buscado alternativas no caminhão, né, para ter uma autonomia um pouquinho maior, mas também em parceria com os distribuidores de gás, colocando pontos aonde você tem gaps aí, onde você não tem abastecimento. Então isso tem feito com que o mercado se desenvolva e nós temos conseguido aí dar um direcionamento. Eu acho que é um posicionamento da Scania, como eu disse, seria muito bonito a gente só falar, não, porque o elétrico, porque o... Legal, a gente acredita nisso, estamos tentando viabilizar, mas a conta ela tem que fechar e tem que fechar hoje, porque a gente não tem muito tempo, né, para reverter aquela curva que está ficando vermelha. Então, é esse nosso posicionamento, é assim que nós temos trabalhado. E agradeço e vamos falar aí daqui a pouco.